Oi, pessoal, tudo bem? Enfim, chegamos ao terceiro episódio da nossa série O que faz e para que serve? E hoje nós vamos falar sobre o que, gente? Vereador. O que faz? Para que serve? Quanto ganha? Quais são os benefícios? Quais são as restrições? Confira tudo neste episódio. Este vídeo está sendo gravado em outubro de 2020 e é mais ou menos daqui um mês, nós, brasileiros, iremos às urnas para escolher os nossos vereadores, que serão milhares ao longo de todo o nosso Brasil. Como nós já dissemos anteriormente, o vereador faz parte do poder legislativo. Caso você ainda não tenha visto os primeiros vídeos da nossa série, recomendo fortemente que você assista. Tenho certeza que você vai gostar e vai te acrescentar bastante. Então, a nível municipal, os vereadores são equivalentes aos nossos deputados e senadores. Eles fazem parte do poder legislativo municipal. Como representante do povo, os nossos vereadores têm a função de representar os interesses da população. Mas como é que ele faz isso? Bom, sendo do poder legislativo, uma das funções dos vereadores é legislar. E como ele faz isso? Bom, ele faz isso criando, extinguindo e emendando leis. Importante lembrar que essas leis elas têm que pertencer à esfera municipal, ok? Não é da competência do vereador alterar qualquer lei que não seja neste âmbito. Outra função que compete ao vereador é fiscalizar as ações do Poder Executivo. No caso, as ações da administração pública, né, que estão nas mãos do prefeito. E essa é uma maneira de garantir que os poderes fiquem mais equilibrados, né, que a gente consiga manter aí um nível razoável na nossa democracia, no aspecto de equilíbrio de poderes. Mas como é que o vereador faz isso? Fiscalizando as contas da prefeitura, inibindo superfaturamento, né, de obras e também evitando que a gente tenha aquelas famosas obras inacabadas. Fiscalizando e questionando os atos do Poder Executivo. O vereador ele pode até mesmo visitar os órgãos públicos e pode fazer questionamentos por escrito ao prefeito, que deve responder num prazo de até 30 dias. Criar comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, que são criadas quando os vereadores acreditam que seja preciso investigar ações relacionadas à administração pública. Realizar o controle externo das contas do município com a ajuda do Tribunal de Contas Estadual ou do próprio município. Tudo bonito, tudo legal, mas afinal, pessoal, o que um candidato a vereador pode prometer? Vamos a alguns exemplos? Realizar mudanças nas leis municipais. Propor a criação de novos tributos, extinguir tributos já existentes ou alterar esses tributos de uma maneira que seja benéfica para a população. Alterar as leis municipais em áreas como a educação, por exemplo. Mas e agora? O que um candidato a vereador não pode prometer, ou pelo menos não deveria estar prometendo? Terminar obras inacabadas ou atrasadas. Melhorar o serviço da coleta de lixo, entregar novas escolas, hospitais, postos de saúde, implantar escola em tempo integral, aumentar o número de vagas na rede municipal de ensino, criar centros de arte, cultura e lazer, ampliar o policiamento. E sabe por quê, pessoal? Porque essas são questões que competem ao executivo, seja ele municipal ou estadual, no caso, o prefeito ou o governador. O vereador, ele pode também levar a público questões de interesse da população, assim, utilizando o seu poder para dar visibilidade a essas questões e, de certa forma, pressionando o poder executivo municipal para que tome ações, referentes a essas questões.
Muito se fala sobre o fato de um vereador não poder propor leis que gerem gastos para a administração municipal. Mas essa questão é passível de interpretação. Vejamos. No final de 2016, o Superior Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, decidiu que, dependendo da situação, o vereador pode sim apresentar um projeto de lei que gere certo gasto para o município. Vamos lá. O caso em questão se tratava de um projeto de lei apresentado pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que propunha a instalação de câmeras nas unidades escolares municipais da cidade. Conforme afirmou o Superior Tribunal Federal, embora esta lei gerasse um certo custo para a administração pública, era uma situação diferente, pois ela não alteraria a estrutura da administração pública, na atribuição de seus órgãos e nem no regime dos servidores públicos. Por isso, pessoal, ser vereador e ser prefeito são funções totalmente diferentes. Não é pré-requisito, por exemplo, que para você concorrer ao cargo de prefeito, você já tenha sido vereador. São funções que diferem bastante na prática e também na teoria. Bom, sendo vereador, essa figura política tem alguns direitos específicos. E vamos lá, vamos conferir quais são esses direitos. Imunidade parlamentar. O vereador ele pode expressar suas opiniões, sem ter medo de ser perseguido ou prejudicado por isso, o que não significa que ele deva fazer apologia a crimes de ódio e coisa do tipo. Direito à renúncia. O vereador pode abandonar o cargo quando ele bem entender. Direito a exercer outra profissão, desde que essa profissão não prejudique a sua atividade como vereador. Direito à remuneração, que varia de 15% a 70% do salário de um deputado estadual. Aqui no estado de São Paulo, a remuneração dos nossos deputados estaduais antes da pandemia variava em torno de R$25 mil. Ou seja, um vereador aqui do estado de São Paulo poderia receber em torno de R$3.750 e R$17.500. E agora vamos falar um pouquinho sobre como o vereador é eleito. Mas nós vamos falar disso de uma maneira muito breve, porque o ideal é que a gente faça outro vídeo para falar como são feitos esses cálculos, para que você possa compreender de uma maneira mais clara, tá bom? Para ser eleito, a votação do vereador ela não é a questão principal. Na verdade, o principal é a votação do partido. O que isso significa? Que antes de contabilizar a votação do vereador, a gente tem que levar em consideração a votação total do partido do qual ele faz parte. Agora, em 2020, é a primeira vez que nas eleições municipais a gente tem os partidos concorrendo aos cargos de vereador de uma maneira isolada. Este ano a gente não tem coligação para vereador. Para quem não sabe, coligação é quando a gente junta partidos que têm coisas em comum e aí forma uma coligação. E anteriormente, os votos de toda a coligação eram computados. Agora não. Agora cada partido tem a sua votação levada em consideração de uma maneira isolada. As coligações elas ainda existem, mas para disputa de prefeito. Então, se a votação do partido, que é a questão que é mais levada em consideração na hora de fazer os cálculos, e a votação do candidato vem de uma maneira não tão primordial, a gente tem que levar em consideração que o cargo, o mandato, ele não pertence ao vereador, ele pertence ao partido, justamente por essa questão. Porque para ser eleito, o vereador depende primeiramente dos votos do partido. E é por isso que muitas vezes o Joãozinho, que teve mais votos do que a Mariazinha, ficou de fora e a Mariazinha entrou.
É uma conta que não é tão fácil de explicar assim de uma maneira tão rápida. E por isso, como eu já disse, nós vamos fazer outro vídeo para falar dessa questão. Existe um prazo no qual o vereador pode trocar de partido sem que ele perca o mandato. Mas é um prazo específico que acontece poucos meses antes da eleição. Caso ele decida trocar de partido fora deste prazo, ele perde o mandato. E você, caso não tenha alguém em mente para votar, não tenha um candidato específico, você pode também votar na legenda do partido com o qual você mais se identifica. Assim você vai estar ajudando esse partido a obter um número X de votos que vai colaborar com ele lá na hora de fazer os cálculos e decidir quem entra e quem não entra. Bom, espero que vocês tenham gostado. É isso aí e até a próxima.